Gente, eu tô gravando esse vídeo para ensinar vocês basicamente o método que eu uso para memorizar o texto bíblico. O vídeo que eu gravei anteriormente ficou gigante, ficou com 16 minutos. Eu vou tentar resumir o conteúdo aqui para vocês. Bom, o que você vai fazer? Você vai, em primeiro lugar, obviamente, escolher o texto que você vai memorizar, tá? E o que você vai precisar para memorizar o texto? Você vai precisar de uma porta abriu aqui atrás de mim, mas tudo bem. Você vai precisar de um bloquinho de papel, de uma caneta e do texto bíblico, obviamente. E do seu celular, para você gravar um áudio para revisar depois. Tá? O que você vai fazer? Você vai escolher o texto e você vai escrever o texto que você quer memorizar na íntegra no papelzinho. Tá? Pode ler ele à vontade. Você vai lendo e vai anotando. Por quê? Porque isso vai estimular o seu raciocínio por antecipação. Como assim, Natan, raciocínio por antecipação? Quando eu escrevo o texto, eu até olho, quando eu escrevo o texto no papel, eu até olho para o texto bíblico, para tentar ver se eu estou reproduzindo corretamente no papel, mas eu tento antecipar o que o texto diz. Enquanto eu vou escrevendo, eu tento antecipar o que o texto diz. Falo, opa, peraí, vamos lá, João 3,16, por exemplo. Eu estou escrevendo, porque Deus amou o mundo... Tá, o que vem depois de mundo mesmo? Deus amou o mundo... Ah, tá. De tal maneira... Entende? Então, eu vou estimulando a minha mente, o meu raciocínio por antecipação, enquanto eu escrevo. Tá? Depois que eu escrevi o texto na íntegra, eu vou tentar recitar esse texto. E onde eu garrei, eu vou observar. E o que eu vou fazer caso tenha agarrado em alguma parte? Eu vou pegar e vou reescrever a parte em que eu garrei, de preferência não mais de uma palavra, tá? Eu vou escrever uma palavra só, tá? Da parte onde eu garrei, por quê? Espera um pouquinho. Se eu conseguir restar até aqui e aqui eu garrei, é aqui que eu preciso lembrar. Então eu vou escrever essa palavra que eu não consigo lembrar. Por quê? Porque essa palavra vai servir como uma espécie de checkpoint, de ponto de partida, né? Vamos dizer assim, para você se lembrar do resto, do que vem depois. Você já conseguiu restar até ali, mas ali você garrou. Então você escreve essa palavrinha, que você não consegue se lembrar dela na sua mente, no papel, e você recita o que você lembra, você lê a palavra na qual você garrou, e aí você consegue se lembrar, como uma espécie de gatilho do que vem depois dessa palavra. Tá? Eu sugiro que vocês façam esse sistema, façam isso que eu chamo de palavra-chave, né? Tentando dissolver o texto que vocês querem memorizar em no máximo 5 palavras-chave. Não tente fazer muito mais do que isso, porque talvez você vai mais confundir do que ajudar. Tá? Então, tendo feito isso, tendo escrito o texto na íntegra, no papelzinho, tá? Tentado restar ele, visto, observado a parte em que você garra, escrito a parte que você garra, e tentado restar novamente, você grava um áudio no seu celular para você revisar o seu ato de recitar e ver se está certo. Se a sua memorização condiz, se o que você está falando condiz com o texto que está sendo memorizado. Tá? Não existe muita complicação. Então, só para recapitular os passos aí para vocês, e se vocês quiserem depois eu mostro para vocês como se faz cada passo individualmente. Esse aqui é só um overview para vocês entenderem mais ou menos como funciona o método. A ideia é a seguinte: você seleciona o texto, você lê o texto, você escreve o texto. Depois, você tenta restar o texto. Onde você garrou, você escreve a palavra-chave, dissolvendo o texto em pequenas palavras-chave, no máximo 5, como eu disse. Mas se você tiver memória para se lembrar de mais de 5, beleza, fica a seu critério. Eu não consigo, então eu prefiro 5. Né? Então você dissolve o texto em pequenas palavras-chave que vão servir para você se lembrar do que vem depois daquilo que você já restou. Esse sistema de palavra-chave nos faz com que a gente se lembre do que vem depois daquela palavra-chave. Você quer ver um exemplo? Eu estou ouvindo uma música. E estou ouvindo a letra de uma música que eu já não ouço faz um tempo. Só que aí, quando o cantor pronuncia determinadas sentenças, eu me lembro da música.
eu falo, opa, depois disso o que ele falou, vem isso. Entende? Funciona mais ou menos assim, com essa tática, né, essa estratégia de dissolver o texto em palavra-chave para você se lembrar do que vem depois, tá? Eu posso explicar isso melhor, talvez em uma mensagem de texto, ou talvez em algum outro vídeo, mas o método é basicamente esse. Você pega o texto, você escolhe o texto, você lê o texto, reescreve o texto manualmente, estimulando sua memória por antecipação, lembrando disso. Depois você dissolve o texto em pequenas palavras-chave, palavras-chave essas que são a conexão entre o que você consegue se lembrar e o que você não consegue se lembrar, tá? Para que essa palavra-chave sirva de ponte, sirva como uma ponte para você se lembrar do que você ainda não consegue memorizar, tá? E você faz esse processo e memoriza o texto. É bom lembrar, existem passagens da escritura que são mais difíceis de memorizar do que outras, porque tem muita informação, tá? Então, assim, esse processo demanda tempo. Não pensem vocês que a memorização bíblica não leva tempo, tá? Leva tempo. Mas esse é um processo que eu imagino que encurta e facilita as coisas. Essa é a estratégia que facilita e encurta as coisas. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e Deus abençoe. Tamo junto.